de visualização muito útil é o formato que a gente chama de Sieve Diagram, ou um diagrama de agrupamento. Ele é quase como uma clusterização, gerar agrupamento por proximidade, né? Vou utilizar ainda o nosso dataset do Titanic, com aquelas variáveis que a gente já sabe, e, novamente, clica, segura, arrasta e clica no meu Sieve Diagram. Quando eu clico duas vezes, a gente pode visualizar agora a quantidade representada nesses quadradinhos, tá? Então não é necessariamente o número de quadradinhos ou o tamanho dele, mas o agrupamento que faz com que a gente consiga visualizar pequenos agrupamentos que a gente possa fazer entre duas variáveis lá em cima, na verdade, na minha combinação, né? Então, eu tenho no eixo a idade, no outro se sobreviveu ou não. Eu posso variar isso com status, né? E aí eu tenho crianças, idade com status, tá? Crianças da tripulação, né? Eu não tenho zero, né? Nenhuma. Eu tenho zero crianças. Da primeira classe, a gente tem aqui a resposta de 6. Da segunda classe a gente tem 24 e da terceira classe a gente tem 79, tá? Vamos combinando, né? Na verdade, qual é a melhor resposta que a gente tem para o dado que eu estou procurando. Obviamente, não existe um modelo pronto para todos os dados, né? O que é interessante é que, novamente, se eu der um clique numa dessas categorias, por exemplo, tripulação adulta, né? 100% da minha tripulação é adulta, né? Eu não tinha crianças na minha tripulação. Mas, vamos supor que eu queira saber quem são essas pessoas, eu posso fechar e puxar novamente a partir daqui, né? Tanto faz arrastar ou clicar, ou se vocês arrastarem para o vazio, ele vai abrir uma lista enorme. O meu data table está logo à frente, mas se vocês quiserem digitar as letras, né? Data, tá vendo? Data info, merge data, tudo que vai, que contenham, né, as letras ali na nossa busca booleana. Aqui no caso, um data table, se eu clicar duas vezes, eu só vou ver adultos, perdão, adultos não, tripulação, na verdade eu só estou vendo tripulação, né? Foi o meu filtro anterior, eu esqueci qual era o filtro, mas se eu voltar aqui eu consigo visualizar. Estou vendo exclusivamente a minha tripulação. Se sobreviveu ou não, se era criança ou não, no caso aí era todo mundo adulto, se era homem ou se era mulher, eu também não tenho esses dados, né? Eu posso ver aqui dados por sexo. Aí sim, a gente tem na tripulação mulheres, né? Eu tinha 23 mulheres e 862 pessoas do sexo masculino na tripulação. Se eu clicar qualquer um desses clusters, né, na verdade, qualquer um desses agrupamentos, eu posso sim voltar lá no meu data table e ele vai me responder a justamente aquelas variáveis que eu selecionei. Aqui continua sendo tripulação, né? Não vai ter de modo algum criança, né? Porque tinha 0 crianças na tripulação. Eu estou indo lá embaixo. Eu acho que o sexo, né, que eu escolhi, isso, exatamente. A variável sexo, homens, né? E tripulação, independente. Aqui, se sobreviveu ou não, vai aparecer as duas possibilidades, mas a idade também fica adulto porque é uma condição da tripulação. Eu poderia fazer uma condição mais bagunçada. Vamos ver aqui. Idade, crianças da terceira classe, né? Eu tenho 79 registros. Então, se eu voltar aqui no meu data table, eu terei ali 79 registros, sobreviveu ou não, né? O que é obrigatoriamente que ele seja da terceira classe e do status criança, né? Entre homens e mulheres, a gente tem lá aquela combinação. Então, esse conjunto de visualização para esse dataset funciona. Eu posso fazer aqui equivocadamente, eu vou fazer errado para mostrar para vocês. Por exemplo, se eu quisesse visualizar por uma barra de plotagem, um bar plot, né? Por que não vai dar certo o meu bar plot? Porque eu não tenho nenhuma variável numérica. Ele coloca um alerta dizendo que aqui esse gráfico não vai funcionar, né? Eu não consigo visualizar através do gráfico de barras dados que não sejam numéricos, né? Esses dados não vão funcionar
para mim nesse momento. A mesma coisa como um gráfico linear, tá? Então, se eu tenho um gráfico linear aqui, eu precisaria muito de números, né? Só com essas variáveis, só com a contagem das variáveis, não me interessa, eu não consigo ver, o Orant não entende isso como uma visualização inteligente de dados.